Para nós da Universidade Federal de Santa Catarina, é uma oportunidade ímpar da gente poder estar aqui com os observatórios sociais do Brasil, com os órgãos de controle. É uma oportunidade porque a universidade pode estar ao lado, entender um pouco as angústias, as demandas e os anseios da sociedade. E, de certa forma, quando voltarmos lá para o nosso estado, para a Universidade Federal de Santa Catarina, podermos desenvolver ações na área do ensino. Em torno da Universidade Federal giram diariamente 50 mil pessoas, desenvolver pesquisas voltadas para os observatórios, para os instrumentos de transparência e controle, e ações de extensão. A universidade ela tem tradição no desenvolvimento na área do ensino, de administração pública, contabilidade. É importante a gente trazer essa temática dos observatórios para dentro dos cursos de graduação e pós-graduação, sem dúvida alguma. Para dentro dos laboratórios de pesquisa, já temos algumas ações dentro dos nossos núcleos de pesquisa em educação e governança, junto com a CGU. O primeiro portal, a primeira da Consocial, foi feita pelos laboratórios da Universidade Federal de Santa Catarina. E dali nós desenvolvemos várias ferramentas junto à conferência, gestão de conferências. São ferramentas que eu espero que em breve esteja à disposição nos observatórios, que é a nossa contribuição a esse convênio que foi assinado na sexta-feira. Então, obrigado pela oportunidade a todos. E agora a gente vai passando a palavra para abrir esse painel ao doutor Samuel Naspolini. É uma satisfação estar com todos os amigos aqui hoje, apresentando uma iniciativa do Ministério Público Estadual bastante simples, bastante singela, em larga medida inspirada pela atuação do Observatório Social em Santa Catarina. Os senhores verão que parte do que nós buscamos incentivar os municípios, os agentes públicos municipais a realizar, provém da experiência dos senhores no nosso estado. E, acima de tudo, a alegria de estar aqui no Paraná e em Curitiba no dia de hoje, à medida que este estado e esta cidade, de alguma maneira, condensam as nossas expectativas no país hoje por um combate mais efetivo à corrupção, pela eficiência dos órgãos de controle, enfim, pela cidadania mais ativa e um Estado mais republicano. É uma honra muito grande estar aqui com uma entidade, com uma rede repleta de boas práticas e num Estado que tanto tem dado ao país nos últimos anos nessa temática do combate à corrupção. Amigos, a nossa participação aqui se dá em virtude desta honra do reconhecimento de uma prática positiva na nossa atuação do Ministério Público. E quando nós temos uma boa prática reconhecida, é importante contextualizá-la no ambiente institucional. O que a nossa instituição tem feito e por que esta boa prática, este novo instrumento de gestão pode favorecer a nossa atuação no âmbito da defesa do patrimônio público. Eu começo destacando para os senhores as características que tornaram o Ministério Público, especialmente após a Constituição de 1988, uma instituição reconhecida pela sua atuação no combate à corrupção. Basicamente, em se tratando de Ministério Público Estadual, eu destacaria duas características. Em primeiro lugar, a independência e a autonomia funcional. Os membros do Ministério Público da União dos Estados possuem essa prerrogativa, então são agentes de controle menos sujeitos a influências externas, à influência política do que atores de outras instituições, por exemplo. Em primeiro lugar, a autonomia. E, em se tratando de Ministério Público Estadual, a questão da nossa abrangência, da chamada capilaridade. O fato do Ministério Público Estadual estar presente, se não em todas, mas em muitas cidades, em muitas pequenas cidades. No nosso estado, de 295 municípios e com um perfil de pequenas cidades, estamos presentes em 111 comarcas. Então, o Ministério Público, em tese, estaria mais próximo do fato.
As suas investigações seriam mais efetivas porque ele estaria mais próximo da irregularidade, mais próximo do problema. Desde 88, especificamente, os nossos membros se atiraram no cumprimento dessa nobre missão. Temos números de relevo. Aqui eu trago para vocês um número de Santa Catarina, em que a média de abertura de investigações na área do patrimônio público por ano é de 6.500 novos procedimentos a cada ano. Mas o fato aqui, senhores, é que, de alguma forma, estes que são os nossos atributos, de alguma maneira acabam ocasionando alguns problemas. Porque se nós estamos presentes em todas as comarcas e se os nossos membros possuem essa autonomia, nós acabamos conduzindo investigações e apurações muito pontuais, muito restritas. Nós não temos ainda no Ministério Público a cultura do trabalho em equipe na área investigativa e na área do patrimônio público. Os promotores se preocupam, em primeiro lugar, com as investigações da sua comarca. E estas investigações, estes fatos, em geral, chegam ao conhecimento do Ministério Público não por parte de uma decisão estratégica do promotor de investigar determinadas áreas sensíveis, mas porque membros da comunidade levam este fato ao conhecimento da promotoria. Então, aqui eu já destacaria para os senhores um ponto muito importante, especialmente aos amigos da Rede Observatório em pequenas cidades. Os senhores, por favor, jamais deixem de levar ao conhecimento dos seus promotores um fato ou uma situação sob o pressuposto de que o promotor provavelmente já conhece o fato que vocês levariam ao conhecimento dele. Em geral, pessoal, a dificuldade está aí. Porque o promotor de justiça, em geral, é passageiro nas suas cidades, permanecerá na comarca por 1 ano e meio, 2, 3, não conhece a história política da região, é bem intencionado, claro, quer trabalhar na área da moralidade, mas não conhece os principais problemas da sua cidade. E se não houver essa informação qualificada a abastecer o trabalho do promotor de justiça, nós teremos o quadro que nós detectamos no nosso estado, em que dessas 6.500 investigações, 40% disso toca a concurso público e a processo seletivo. Claro, por quê? Porque é o candidato prejudicado que vai bater na porta da promotoria, quando há muitos problemas mais graves que não chegam ao conhecimento do promotor. Então, trabalhamos bastante, aplicamos muito da nossa energia institucional no combate à corrupção, sim, mas as nossas investigações hoje são pontuais, elas são provocadas por terceiros e elas são eminentemente formais. Elas seguem uma lógica de atos normativos internos que, de alguma maneira, necessários são, mas burocratizam o papel do promotor e são muito focados na questão da avaliação de procedimentos internos da administração. E isso nos prejudica. Eu dou aqui para vocês, por exemplo, a questão das licitações, né, que é um foco do trabalho do Observatório Social, é objeto de um grande número de investigações do Ministério Público, mas vejam a situação. Em larga medida, as nossas investigações sobre procedimentos licitatórios, elas são focadas no caráter competitivo e na questão da publicidade. É uma prova quase que exclusivamente documental, em que o promotor, com base em documentos, vai avaliar se aquela licitação foi competitiva, no máximo se o edital foi direcionado e se ela teve publicidade. Sempre nos escapou, senhores, por exemplo, algo que hoje é fundamental para a compreensão da licitação, a questão da fase interna do procedimento licitatório. A questão da identificação por parte do ente público da necessidade que vai ser suprida pela licitação. Isso nós temos dificuldade em apreciar. E após finalizada a licitação, temos muita dificuldade em acompanhar a execução do contrato administrativo. É interessante? Um órgão aparelhado, qualificado, mas que foca em aspectos formais. O cumprimento do contrato, que é o que efetivamente interessa à sociedade, ele nos escapa.
por essa nossa rotina de trabalho formal. E é por isso que o que fascina os promotores em relação ao trabalho do Observatório Social é esta prerrogativa dos senhores de estar presente no momento da licitação, estar presente quando da entrega da mercadoria, coisa que nós não conseguimos fazer. Eu cito para vocês, por exemplo, a questão dos contratos de consultoria, né, que é uma matéria que nos traz muita preocupação. Há dezenas de procedimentos do Ministério Público que apuram se a consultoria, por exemplo, pode ser contratada mediante inexigibilidade de licitação pelo conhecimento especial do consultor. Dezenas. Mas são raros os procedimentos nossos que apuram, por exemplo, se a consultoria é necessária, se o que o consultor oferece foi efetivamente prestado, se o conhecimento que o consultor repassou ao ente público contratante serviu para alguma evolução efetiva do aparato administrativo, e assim como contratos de consultoria, contratos de publicidade e tantos outros. O nosso foco, então, é dinamizar o trabalho do promotor, preservando estes seus atributos, preservando a autonomia funcional, preservando a sua independência, mas através do Centro de Apoio, que é esse órgão que, de alguma maneira, reúne as iniciativas do Ministério Público nas nossas várias áreas temáticas, criar novas formas de agir que tornem nosso trabalho mais dinâmico, estrategicamente coordenado para enfrentar alguns problemas especiais da administração e com foco na prevenção. Nós temos alguns trabalhos nesse sentido, com foco na prevenção. Temos um programa de fortalecimento da transparência, um programa de fortalecimento dos controles internos, mas a escolha pela fiscalização dos contratos praticamente fala por si. É aí que, neste ponto, está a saída dos recursos públicos, é neste ponto que está a satisfação da sociedade. O contrato administrativo bem realizado é a satisfação social. É neste ponto que nós encontramos o encontro do poder político com o poder econômico. É no contrato administrativo que estão os grandes esquemas de desvio que abastecem campanhas eleitorais, como todos nós sabemos, e é aqui que nós detectamos uma fragilidade absurda da administração pública, se considerado todo o processo de contratação. E aqui eu trago para vocês, senhores, alguns exemplos de atuação do nosso Ministério Público, atuação punitiva, operações do nosso GAECO com prisão, com punição, todas elas derivadas de falhas na fiscalização do contrato, em várias áreas de atuação da administração pública. E situações que, várias delas, de tão óbvias, as fraudes eram tão clamorosas e tão perceptíveis do ponto de vista interno que a indagação que surge é se efetivamente nós precisávamos enfrentar isso no sistema de justiça quando isso poderia ser evitado internamente. Aquela situação absurda que nós não verificaríamos em nenhum armazém, nenhuma pequena loja, mas que existe na administração pública, pela qual quem solicita o material não é quem licita não é quem recebe não é quem utiliza não sabe o que foi recebido, e o processo de liquidação da despesa se resume a um carimbo aposto numa nota fiscal e ninguém sabe o que recebeu, ninguém sabe o que está sendo pago. O que nós elaboramos? Como estratégia de atuação, como nós não podemos impor aos promotores determinada conduta, nós trabalhamos com um eufemismo, digamos assim, que nós chamamos de sugestão de atuação. O Centro de Apoio compõe uma iniciativa e oferece aos promotores, com modelos prontos, com embasamento teórico já feito, e incentiva o colega no interior, assoberbado de trabalho, a desempenhar essa função de acordo com a área estratégica selecionada pelo centro. Elaboramos um arrazoado sobre a fiscalização do contrato, muito lastreado em precedentes do TCU e dos tribunais de contas. Nós temos aqui, senhores, em relação à fiscalização do contrato, e acho que os senhores têm esta vantagem também, agora a lei anticorrupção, que trata dos atos lesivos praticados por empresas,
e que estabelece que a autoridade administrativa que toma conhecimento da irregularidade e não apura e pune a empresa, esta autoridade responde por improbidade administrativa. Então, dentro da metodologia do Observatório de Comunicação do Fato à Autoridade, em primeiro lugar, isso reforça sobremaneira a atuação de vocês. Agora, esta autoridade que recebe a comunicação, já poderia antes, claro, mas agora com uma norma expressa, ela pode ser responsabilizada por improbidade. E após debates internos no nosso centro e da composição do marco teórico, nós elaboramos alguns modelos que foram remetidos aos promotores agora em janeiro, incentivando as promotorias do nosso Estado a, em primeiro lugar, abrirem investigações sobre a sua estrutura interna de fiscalização de contratos, não de contratos específicos, mas da estrutura de todo o município para acompanhamento da execução desses pactos, e já sugerindo, como nós sabíamos que o quadro seria muito negativo, um modelo de termo de ajuste, um modelo de recomendação a respeito do que nós entendemos ser uma fiscalização eficiente. E o que foi que nós indicamos, o que foi que nós sugerimos que os nossos promotores indicassem aos gestores municipais? Basicamente, o elementar no tocante à fiscalização de contrato. Vocês sabem que é uma regra do artigo 67 da Lei de Licitações que toda execução de contrato seja acompanhada por um representante da administração, e nós recomendamos aos prefeitos municipais alguns quesitos básicos. Por exemplo, a nomeação de um fiscal por contrato, a publicação dessa relação de fiscais na internet com o contato dos fiscais, para que entidades como o Observatório, por exemplo, possam imediatamente acionar o fiscal do contrato em face de uma irregularidade verificada e a população em geral. Sugerimos que cada contrato preserve o seu histórico de comunicações. Essas notícias que o fiscal oferece à autoridade superior quanto a irregularidades no contrato devem ser formalizadas, não pode ficar só na comunicação verbal, isso deve ser registrado, autuado. Você precisa de um histórico do cumprimento daquele contrato. Sugerimos também a criação de fluxogramas e rotinas de trabalho. O fiscal do contrato deve saber para quem encaminhar a comunicação. Eu imagino que vocês achem tudo isso muito familiar, porque, como eu falei para vocês, a iniciativa foi amplamente inspirada no modo de trabalho dos senhores. Então, serve até como agradecimento, Rony, essa nossa participação, porque há muito do observatório aqui, né? A justificativa necessária quando a fiscalização do contrato envolve a contratação de empresas, especialmente aqui nos contratos de fiscalização de obras, né, empreendimentos de vulto. No nosso estado, por exemplo, a fiscalização de rodovias foi inteiramente terceirizada. Não sei qual é o cenário aqui no Paraná, mas no nosso estado isso acontece, isso é muito preocupante. E, por fim, algo que o TCU recomenda também, a participação dos fiscais do contrato na elaboração dos editais. Porque se você teve problemas na execução anterior de um contrato em uma determinada área e o fiscal possui esses registros, ele deve estar presente quando um novo edital for lançado, for elaborado. A gente sabe da dificuldade que é compor um edital, manter essa linha entre a preservação da qualidade, do interesse da administração e evitar o direcionamento. Mas quem sabe essa experiência histórica da própria administração materializada na fiscalização do contrato possa ajudar e o fiscal do contrato possa atuar aí. Senhores, enfim, já encerrando, pedindo desculpas, excedi um pouco o tempo, os resultados que nós tivemos, isso foi lançado no final de janeiro, já pegando as novas administrações, já temos procedimentos abertos em 32 municípios. O programa de fiscalização de contratos reforça outras iniciativas nossas, como a iniciativa de transparência e a iniciativa de fortalecimento das controladorias. E, acima de tudo, nós queremos fomentar nos nossos promotores esta cultura de avaliar em cada investigação não apenas o ilícito em si, mas as falhas do sistema de prevenção ao ilícito dentro do aparato administrativo. O Ministério Público detém instrumentos não só para reprimir a conduta irregular, mas para promover condutas
de interesse, e isso deve ser melhor utilizado. E, para fins de responsabilização, nós temos também esta iniciativa como estratégica, porque, claro, o gestor que for alertado a respeito da necessidade de adequar o seu sistema de fiscalização de contratos, terá muita dificuldade em uma eventual responsabilização posterior em alegar que não sabia deste dever, deste compromisso em agir. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela oportunidade. É uma grande honra e uma satisfação estar aqui, e o nosso Ministério Público está à disposição de todos os amigos do Observatório em Santa Catarina e em todo o país. Muito obrigado. Me perdoe, professor Alexandre, eu não poderia me furtar de fazer esse comentário, de agradecer muito ao doutor Samuel, que atendeu a um pedido nosso, né, de nos ajudar na questão da fiscalização de contratos, e aproveitar a oportunidade que o doutor Fábio Jorge, do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, está aqui, porque são práticas como essa que nós gostaríamos de ver replicadas em todos os estados, né, no Ministério Público, assim como a gente tem buscado em outros órgãos. Isso ajuda muito o controle social, né, ter esse respaldo do Ministério Público, especialmente neste caso dos fiscais de contrato, né, que é uma luta nossa muito antiga, né, de estar realmente cobrando do Executivo, do Legislativo, afinal dos órgãos públicos que nomeiem os fiscais de contrato e que eles efetivamente atuem. E essa proposição do Ministério Público de Santa Catarina, assim, é uma grande boa prática que nós gostaríamos de ver replicadas para o Brasil inteiro. Então, me perdoe, professor Alexandre, interferir, mas eu gostaria de deixar esse registro e agradecer ao doutor Samuel e pedir ao doutor Fábio Jorge que seja nosso interlocutor junto aos outros MPs. Assim como o MP do Paraná também criou uma solução, né, que é oferecer gratuitamente o portal de transparência para as prefeituras pequenas que não têm como contratar, né, uma empresa que desenvolva o portal. Então, isso são soluções inovadoras, simples, mas inovadoras e que trazem grande diferença. Muito obrigada. Obrigado, Rony, pela sua intervenção. Passamos a palavra agora ao doutor Otávio Moreira Castro Neves para fazer a sua apresentação. Me pediram para falar um pouquinho sobre as boas práticas na área de controle, e mais do que ficar aqui citando um monte de casos que provavelmente vocês já conhecem mesmo, eu quis fazer uma reflexão de quais são as características que estão formando as boas práticas hoje, ou pelo menos o que a gente entende como boa prática, para a gente refletir como a gente pode fazer mais boas práticas. E essa reflexão, primeiro, passa por a gente entender que o controle pode ser visto de duas maneiras. A gente pode ver ali dentro uma série de princípios, tipo a transparência como princípio, tudo tem que ser transparente, ou o próprio controle, que precisa ter o controle público sobre as ações, ou a gente pode pensar também as atividades de controle como uma política pública, como algo que tem uma intenção de fazer uma transformação social. Um não é melhor do que o outro, mas cada um tem o seu papel. O problema é que às vezes a gente fica muito tentado e apegado ao lado do princípio, né? E isso, para a gente, assim, é a diferença entre a gente pensar, por exemplo, entre a publicação de um edital num jornal, para a gente dar publicidade em relação a alguma coisa, ou a gente pensar numa iniciativa lá de 2004, quando não tinha nenhum normativo para isso, poxa, vamos criar um portal de transparência onde as pessoas possam acompanhar os gastos públicos. A gente passa a pensar numa lógica a partir de uma necessidade concreta que a gente precisa resolver através de um produto como um portal, de um serviço. Isso remete bem, por exemplo, ao que o doutor Samuel estava dizendo, a diferença entre você ficar apegado às formalidades do processo de contratação, ali, disse o modo de contratação era assim ou assado, ou a gente tentar saber se aquela contratação realmente trouxe um ganho social, ou se ela tem algum impacto, seja positivo ou negativo, para o que foi feito. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no caso dos relatórios de auditorias. Relatórios de auditoria são instrumentos que são importantes,
mas que muitas vezes ficam apegados a ir lá e fazer um trabalho de ver lá a documentação do órgão e ver se o órgão fez tudo direitinho, mas muitas vezes fica um documento lá largado, vazio. A gente já teve um avanço com a publicação disso, porque isso pelo menos está saindo da caixinha ali do órgão que está fazendo o relatório de auditoria. Muitos já têm publicado, embora nem todos publiquem. Mas a gente pode ir mais além. Assim, a gente tem feito uma experiência na Controladoria, o Everton, que está aqui, ajudou a desenvolver isso, de fazer um trabalho, ok, a gente fez um relatório de auditoria, a gente constatou uma série de coisas, mas, poxa, vamos chamar a sociedade num auditório como esse aqui, vamos mostrar o que foi que essa auditoria achou, para que as pessoas ajudem a acompanhar se está tendo uma evolução a respeito daqueles pontos, ou seja, se você encontrou naquele município que tem um problema no armazenamento das merendas escolares, ou qualquer que seja o problema, é importante que a sociedade saiba disso para que ela monitore, para que não vire uma formalidade daqui a um ano, alguém fazer um outro documento dizendo que ainda não está legal, ou que fique esperando o Ministério Público conseguir priorizar isso no meio de sei lá quantos milhões de coisas que eles precisam priorizar dentro do que eles têm lá dentro. Então, assim, é importante a gente tentar entender esse sentido de propósito naquilo que está sendo feito no controle. Para isso, então, assim, a gente tem que pensar nas ações de controle como algo que precisa solucionar algo, ou seja, a gente tem que ter uma intenção, a gente tem que estar direcionando aquilo a um público, e, obviamente, isso vai implicar uma série de coisas que a gente vai falar já. A gente tem que ter objetivos em relação a essa ação, né? A gente tem que esperar mudança de comportamento, a gente precisa esperar mudanças de indicadores. Então, a gente realmente vai tratar aquilo como é uma ação pública qualquer, ou pelo menos como deveria ser uma ação pública qualquer. Eu vou investir recursos, seja humanos, financeiros, naquilo, porque eu quero ver alguma coisa acontecer. Isso é possível? Com certeza. A gente pegar, por exemplo, um exemplo bem banal aqui, que foi a publicação dos gastos com cartão de pagamento do governo federal no Portal da Transparência. Em 2007, talvez vocês se lembrem, saiu uma reportagem com base nesses dados sobre a compra de uma tapioca por um ministro. E essa tapioca, que custou R$ 3,50, no fim das contas custou muito mais do que isso. O ministro perdeu o cargo. Mas a gente pegar lá em 2007, os gastos com cartão foi 76 milhões de reais naquele ano que o governo gastou. Mas por que a sociedade discutiu isso? A gente, de 2008 para 2016, a gente teve uma média de 61 milhões de reais de gastos, ou seja, a gente já teve uma queda aí de em torno de 15 milhões. Só que mais importante do que isso, assim, é que a gente mudou a forma como isso funcionava. A gente realmente transformou tanto para o usuário passar a ser mais responsável, quanto para fortalecer. Agora, isso não foi acaso. Quando a gente começou a publicar isso, a intenção era essa, né? E como é que está isso hoje? Eu botei a média ali, mas se eu pegar só 2016, foi 52 milhões. Né? E isso, se você pegar 2007 para cá, que a inflação passou da casa dos 50%, essa queda entre 2007 e hoje é ainda mais impressionante. Mesma coisa a gente pode ver com a escala Brasil Transparente, que foi uma avaliação feita pela CGU nos municípios em relação à implementação da Lei de Acesso à Informação. O que a gente queria com aquilo? A gente viu que havia uma inércia nos governos locais em relação à implementação da Lei de Acesso à Informação, e a gente resolveu expor quem estava inerte para ver se eles se movimentavam. Aqui eu estou pegando só um exemplo dos estados. Quanto mais esverdeado, melhor, quanto mais vermelho, pior, em relação às notas que eles tiraram, e a gente vê que está tendo uma mudança. Assim, e o EBT3 vai ser lançado amanhã lá em Brasília, esse mapa já está quase todo verdinho. Hein? Não quer dizer que a gente não tenha muito que avançar, mas assim, havia uma intenção clara de, com essa ação, gerar esse resultado. E aí a gente tem sucesso semelhante com a iniciativa do Ministério Público, que surgiu no âmbito da ENCLA, em relação à transparência ativa. Então, assim, a gente está falando de criar possibilidades para que as pessoas consigam, a partir daquela intenção, gerar resultado. E isso não necessariamente precisa acontecer fechadinho ali dentro do governo. Quando a gente
começou a trabalhar a Estratégia Nacional de Dados Abertos, a gente queria exatamente coisas como essa. Isso aqui é um trabalho que está sendo até apresentado aqui no evento, não sei exatamente o dia e a hora, que chama Serenata de Amor, que foi um pessoal que pegou bases de dados, no caso, eles trabalharam com verba parlamentar, para que eles pudessem identificar mau usos ali. Né? O que é isso? Aquela velha máxima, assim, o governo não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas a gente consegue multiplicar esforços. Né? Então, a estratégia de dados abertos é justamente empoderar a sociedade para ela atuar não só no controle, mas também em todas as políticas públicas como um todo. Então, o que envolve a gente pensar em boas práticas? Como é que a gente faz esse processo de pensar o controle como uma política, como uma intenção e gerar resultado? Bom, primeiro, a gente precisa ter um público para quem a gente está dirigindo aquilo. E aí a gente precisa entender as expectativas, as motivações, o que faz aquelas pessoas se movimentarem e se interessarem por aquilo. A gente precisa pensar o que está impedindo novas pessoas de participar. A gente precisa pensar quais são as outras alternativas. Isso aqui, gente, para quem é do setor privado, nada mais é do que as 5 forças de Porter. Assim, como é que a gente entende aquela cadeia de valor que está envolvida com aquilo? Por que isso? Porque existe uma diferença muito grande entre você tentar fazer um portal da transparência que você quer realmente que as pessoas usem e um só para cumprir a lei. No momento que você quer que as pessoas usem, você tem que entender todos esses aspectos. Quem são essas pessoas, por que elas usam, por que elas não usam, por que elas não estão querendo entrar nesse projeto, quais são as alternativas que elas estão tendo e por que essas alternativas são melhores ou piores, quem são os potenciais fornecedores. E aqui, assim, a gente sempre, por muitos anos, a gente pensou na sociedade como um consumidor de informação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de política de transparência ou de dados abertos, a sociedade vai querer ver esses dados, e a gente demorou a entender que a sociedade pode ser um fornecedor também, no sentido de abastecer o governo com informações, e não só na forma de denúncias, mas na forma de até de métodos de atuação. Então, isso leva a gente a pensar quem está atuando nessa área. Ou seja, no momento que você quer pensar uma política pública que atua numa área, quem é que está trabalhando nisso também? Tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas, tem os órgãos de controle interno, tem a sociedade, tem o setor privado, o que cada um está fazendo. E no momento que você começa a entender essas coisas, você começa a ver que, poxa, o que a gente pode trabalhar aí com o mercado privado? Eu peguei um exemplo aqui do Proética, que foi uma iniciativa criada em parceria com o CGU, com o Bovespa, com o Febraban, para tentar fomentar a adoção de políticas de integridade no setor privado. E a gente só consegue desenhar isso de uma maneira eficiente se a gente começa a ter esse diálogo com esses atores. Da mesma forma, assim, a gente fala várias vezes da questão da legalidade em paralelo à questão da moralidade, e a gente percebe que a gente precisa tentar avançar nisso desde lá da base. Tem até uma ação da ENCLA aí que a gente está trabalhando nisso, mas já há um esforço de tentar mexer com a sociedade desde lá do início. Né? Nesse caso, a gente trabalhou com o Instituto Maurício de Souza, no programa Por Todos, para levar para as escolas uma educação de cidadania e ética. Peguei um exemplo também da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, só nivelando, é aquela lei que dá incentivos de renúncia fiscal para a gente incentivar ações culturais em todo o país. O problema é que é uma lei de difícil fiscalização. E aí a CGU foi fazer um trabalho e descobriu que tinha até casamentos, obviamente privados, sendo pagos com recursos da lei. E como é que a gente detecta esse tipo de coisa? Estou dando uma avançada aqui, depois eu volto. A gente precisa conhecer os processos que estão envolvidos nessas políticas. Né? Se a gente quer realmente fazer um trabalho onde a gente entende onde entra o cidadão, onde entra o risco, onde entra o dinheiro público, a gente precisa parar para desenhar essas coisas. A gente só consegue fazer uma solução eficiente se a gente entende tudo que está acontecendo, e só assim você consegue dizer, poxa, o resultado que eu quero, eu preciso atuar aqui.
Então, eu tenho quem são as pessoas que eu quero movimentar, quais são os objetivos que eu quero atingir, mas eu preciso de tudo que está no meio disso, né? A gente não consegue pensar nenhuma política de controle que vá ser eficiente se a gente não tomar esse caminho. Por que tem dado resultados esse trabalho que tem sido feito pelo Observatório Social em relação à fiscalização? Porque vocês têm um entendimento bom em relação a como que se dá as compras públicas. Isso não quer dizer que não tenha deficiência de informação, mas assim, vocês conhecem o processo, né? Agora imagina que a gente tem compras, a gente tem regulação, a gente tem fiscalização, a gente tem uma série de processos com cada um com as suas fragilidades, com seus riscos, seja de corrupção, seja de má gestão. Mas se a gente não entende quais são as fragilidades de cada processo, a gente não consegue fazer esse desenho para ter um resultado objetivo. Então, assim, à medida que a gente vai entendendo o papel desses atores e o processo em que eles estão inseridos, a gente começa a ficar criativo nessas propostas e nessas boas práticas. E a gente começa a entender coisas, por exemplo, como esse caso aqui. Peguei... Não vai dar para ver direito, mas à esquerda aqui eu tenho o trabalho do Estadão com o basômetro, à direita é um trabalho da Fundação Getúlio Vargas, que pegaram dados ligados à votação e à doação de campanha para fazer painéis. O que é interessante a gente refletir sobre isso? No momento que você está falando de um painel sobre taxa de governismo ou um painel sobre doação de campanha, assim, fica claro para a gente que existem iniciativas que são fundamentais para a gente avançar, seja na legalidade ou seja na moralidade no governo, que a gente não pode esperar que essa iniciativa saia do Estado. Esses dados aqui que eu peguei são da Câmara dos Deputados, que tem um trabalho muito forte na parte de dados abertos, porque a equipe lá que trabalha com isso percebeu assim, cara, não vai ser o presidente da Câmara que vai falar assim, bota aí um painel para botar a taxa de governismo, aí, ou cria um painel aí para mostrar as doações de campanha. Assim, não é natural que essa iniciativa venha do Estado, né? O que eles fizeram foi viabilizar que alguém fizesse, e a gente precisa contemplar isso no desenho das políticas. A gente também tem iniciativas que eram impensáveis há anos atrás, mas que hoje... justamente porque existe esse tipo de contexto, não só nacional, mas internacional, de participação e de redes, a gente consegue avançar em coisas como essa. São Paulo abriu os dados do IPTU, e hoje permite que você consiga fazer estudos, por exemplo, para saber, empresas ligadas a paraísos fiscais têm mais de 8 bilhões de reais em imóveis em São Paulo. Isso começou com uma iniciativa em Londres, que lá a situação ainda é mais grave. O centro de Londres é toda tomada por mafioso russo, por empresa offshore. Então, desenhar esse tipo de coisa só funciona no momento que você sabe, ok, eu vou abrir a base, mas quem vai fazer esse trabalho é outro ator. Né? Porque você não vai ver o governo chegar lá e dizer, olha, a gente fez um levantamento aqui dentro do executivo da nossa cidade, que os nossos imóveis estão na mão de empresas ligadas a paraísos fiscais. Então, o Brasil tem avançado muito nessa questão da abertura dos dados. O Brasil está em 8º lugar no ranking global de dados abertos, mas tudo isso precisa estar casado à questão do público. E aí, o que a gente precisa conhecer em relação ao público? Quais são as expectativas, os interesses, como é que eles acessam essa informação, qual é o nível de conhecimento, e aí o governo às vezes tem que entrar com a parte formativa, de capacitação, para que as pessoas possam utilizar esse dado, qual é a disposição e disponibilidade das pessoas para gastarem tempo com aquilo, porque também isso é fundamental, até para você desenhar coisas mais dinâmicas, mais práticas, de repente fragmentar o processo, em vez de você ter um incentivo para a pessoa fazer o controle do início ao fim, um grupo entra num pedaço, um grupo entra num outro pedaço. E quais são as perspectivas, no sentido de que essas pessoas esperam que vai acontecer no momento que ela entrar naquele trabalho. Então, já finalizando aqui, a gente vê hoje um trabalho bastante forte em termos de gerar iniciativas sobre essa perspectiva. A gente ouviu isso do Ministério Público, do Tribunal de Contas, como é que a gente trabalha em rede.
Há um interesse social muito grande. Esses dados aqui são do Portal da Transparência. A gente chegou a 21,6 milhões no ano passado. E, apesar disso, isso foi um crescimento de 30% entre o ano passado e o ano retrasado, mas, apesar disso, a gente está meio que jogando o Portal da Transparência fora agora, no fim do ano, para apresentar um completamente novo. Por quê? Porque, na hora que a gente foi ver como as pessoas se encaixavam naqueles processos, a gente viu que a gente não estava aproveitando o máximo que a gente podia do tempo e da dedicação das pessoas que estão fazendo o controle social. E, para isso, a gente teve que desenhar todo um novo portal com processos de controle diferentes. E, óbvio, a gente ouviu bastante organizações para fazer esse trabalho. Então, para finalizar, gente, quais são as reflexões sobre boas práticas? Essas ações têm que ter intenção, elas não perdem de vista o público que vai se envolver, quem são os atores que estão ali envolvidos. Mais do que não perder de vista, elas fomentam esse trabalho em rede para aproximar esses atores e as soluções que cada um tem. Elas desenvolvem esses ambientes, esses processos de cada um, então o governo ajudando a sociedade a trabalhar melhor, a sociedade ajudando o governo a trabalhar melhor, e elas evoluem com contexto. Agora a gente tem a possibilidade de dados abertos, agora a gente tem a possibilidade de redes sociais, e elas vão se apropriando, essas soluções vão se apropriando disso para gerar cada vez mais resultado. Então, gente, desculpa a correria, mas o tempo é curto. É isso. Obrigado. Obrigado, doutor Otávio, pela sua apresentação. Passamos a palavra ao doutor Fábio da Nóbrega. O meu tema são redes de controle e o Fórum Nacional de Combate à Corrupção do Conselho Nacional do Ministério Público, que são exemplos de parceria. Para chegar nesse ponto, eu acompanho e trago dados aqui a respeito da corrupção em nosso país. São quase 100 slides, mas não se preocupe, não vou falar nem 20. Eles ficam à disposição de todos aí do evento para que queiram depois conhecer como é que o tema está sendo enfrentado em nosso país. Um dado de impacto econômico, os senhores devem acompanhar isso. Se estima que a corrupção cause todos os anos no Brasil um impacto de cerca de 100 bilhões de reais, né? Valores que dariam para multiplicar por 4 o maior programa de complementação de renda do mundo, que é o Bolsa Família. Esse impacto, todos sabem, não é só econômico, é um impacto social muito grande. Obviamente, nós temos um quadro de corrupção sistêmica, de corrupção endêmica, que faz com que haja uma completa dissociação entre os avanços econômicos do nosso país e os avanços sociais. O Brasil já foi a 7ª economia do mundo, hoje é a 8ª, dizem que vamos cair para a 9ª. Estamos, sem dúvida nenhuma, entre as 10 primeiras. Na América Latina, por exemplo, o segundo PIB é o México, que não alcança nem metade do nosso, e nós não conseguimos estar entre os 10 melhores países em termos de qualidade de vida na América Latina. Exatamente porque a corrupção traz impactos significativos em áreas essenciais como saúde e educação. Dados da CGU, apesar do desvio de recursos em nosso país ser generalizado, é na saúde em que o impacto é maior. Pelo menos 25% dos recursos repassados aos municípios brasileiros não são aplicados nessa área. Esse é o mesmo drama da educação, se a gente considera que já estamos num quadro, tanto na saúde como na educação, de subfinanciamento, nós podemos analisar o impacto significativo da má prestação do serviço público lá na ponta. O que poucos falam, e eu gosto muito de insistir nesse ponto, é que nós temos também impactos, além dos impactos econômicos e sociais, impactos culturais e institucionais que precisam ser melhor divulgados, reconhecidos e ampliados. Então, uma população que condena a corrupção, mas que, segundo o IBOP, 75% dessa população diz: eu faria a mesma coisa se estivesse lá. Ou em outros dados coletados por diversas pesquisas de opinião, o Datafolha, por exemplo, viu que 36% das pessoas ouvidas já afirmaram que pagaram propina. As que afirmaram, as que reconheceram, esse número pode ser, obviamente, bem maior. A UNB coletou que 50% das pessoas dizem que, se estivesse na máquina pública, utilizariam para contratar parentes, a mesma população que condena o nepotismo, mas diz que, se estivesse lá, faria a mesma coisa. E me parece que os dados piores são aqueles quando envolvem a juventude, envolvem as crianças em nosso país, porque
trazem uma dificuldade, perspectiva de mudança no quadro. Eu acho que é isso que se pensa, sem dúvida nenhuma, quando estamos diante de uma situação de corrupção sistêmica ou endêmica. Então, nós temos, nas pesquisas, 50% dos jovens em nosso país reconhecendo que fraudam academicamente, ali, colam, assinam listas de presença pelos outros alunos, como se isso fosse uma atividade contínua e regular. O impacto, sem dúvida nenhuma, chega na educação na medida em que os pais dos alunos em nosso país, diante de duas opções de educar para serem espertos e sonegadores e de uma outra para serem honestos, o dobro diz que estão educando seus filhos para serem espertos e sonegadores. E, por fim, o impacto institucional. Esse é um impacto que não pode deixar de ser reconhecido. A população brasileira que não se envolve nas questões políticas, 40%, se o voto não fosse obrigatório, não votariam, e os dados da Justiça Eleitoral já mostram que quase 35% ou não comparece às urnas ou vota branco e nula, de uma forma ou de outra se abstém de participar desse processo eleitoral. E o Latinobarômetro, a ONG chilena que mede o grau de confiança na democracia, não só aqui como no mundo todo, mostra que na América Latina, que é a região do mundo que menos confia na democracia, o Brasil só perde na desconfiança para a Guatemala. Apenas 32% de nosso povo não abre mão da democracia. Isso reflete, sem dúvida nenhuma, a compreensão de que a corrupção generalizada, sem que as instituições funcionem, sem que o Estado consiga prestar serviços de qualidade e, mesmo assim, arrecada impostos de maneira desmesurada, faz a compreensão equivocada nas pessoas de que o errado é a democracia. Obviamente, nós sabemos que não é. Nós temos, na democracia, as condições propícias para que essa mudança de quadro venha a ocorrer. Então, eu acho que esses dados por si sós mostram que ninguém conseguirá vencer a corrupção em nosso país sozinho. A Lava Jato não vai resolver o problema da corrupção em nosso país. O Ministério Público não vai resolver o problema da corrupção em nosso país. A sociedade civil organizada também não. Então, uma chance aí, sem dúvida nenhuma, de construirmos parcerias para que juntos possamos caminhar e enfrentar essa realidade que, sem dúvida nenhuma, é muito drástica. E aí eu já entro aqui para falar um pouquinho da questão das redes de controle. As redes de controle, elas vêm a partir dessa percepção de que, num quadro de corrupção sistêmica, só a parceria, só a união entre instituições e sociedade civil organizada pode mudar e virar essa página, unindo, portanto, todas essas frentes de atuação para que possamos desempenhar medidas não apenas repressivas, medidas preventivas também para que esse quadro possa vir a ser modificado. Isso começou a se desenvolver no Brasil há cerca de 11 anos, são os movimentos ou fóruns de combate à corrupção que se espalharam por todos os estados. Hoje nós temos, com o nome de foco, de marco, de rede de controle, movimentos de combate à corrupção ou parcerias funcionando em todos os estados do país. Começou lá na Paraíba, depois no Rio Grande do Norte, seguiu por Pernambuco e hoje todos os estados já têm essas iniciativas. Em muitos desses estados ainda são iniciativas que envolvem apenas a parceria entre os órgãos públicos, mas na grande maioria, sem dúvida nenhuma, tentando trazer também aí o auxílio da sociedade civil organizada, das redes de controle. Tanto que vamos realizar agora, no final de maio, em Cuiabá, o 3º Encontro Nacional das Redes de Controle, uma oportunidade para que todas essas experiências possam ser compartilhadas, mostradas, para desenvolvermos, portanto, essas ações. O lema é esse: sem parceria não vai a lugar nenhum. Eu tenho certeza que todos que aqui se encontram diante do quadro e dos dados mostrados têm certeza disso. Essas parcerias, elas começam a partir de objetivos muito claros de compartilhar bancos de dados, de realizar atividade de fiscalização em conjunto, de autocapacitação também, sem dúvida nenhuma, mas nós temos metas mais ousadas de médio e de longo prazo. Eu cito aqui algumas metas que estão sendo desenvolvidas a implementar em cada estado do país. Veja que avança a gente conseguir fazer isso, uma rede estadual de combate à corrupção, onde a sociedade civil organizada e os órgãos de controle possam se comunicar aí de uma forma muito rápida e contínua, visando a estabelecer no dia a dia esses contatos para a parceria. O sistema brasileiro hoje em dia ele funciona assim, muito mal. Apesar de tantos órgãos de controle, o resultado é pífio. Por quê? Porque nós temos, pela ausência do controle externo
e pela dificuldade de comunicação entre os órgãos de controle externo, quer dizer, o controle interno completamente desestruturado em grande parte do país e o controle externo ainda com a dificuldade de funcionamento, porque essa parceria não é tão efetiva, nós temos uma situação em que o desvio não é exceção, o desvio é a regra. Num país onde o desvio é a regra, o sistema de controle entra em colapso. Todos os que atuam na máquina pública aqui tenham certeza que sentem no dia a dia a sensação de que estão enxugando gelo, de para onde vierem a correr, para onde vierem a fiscalizar, irão identificar alguma irregularidade. A ideia do sistema de controle, sem dúvida nenhuma, um sistema de controle complexo que envolva a máquina pública e a sociedade civil organizada, e nos estados das redes de controle, é inverter essa equação. A partir do momento que a gente conseguir fiscalizar com o reforço do controle interno e com o reforço do controle social, portanto, fazendo com que as irregularidades virem exceção e que o controle externo, aí sim, consiga atuar de maneira eficaz, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma mudança de quadro significativo. É claro que, para enfrentar a corrupção, precisamos falar menos de repressão. Eu acho que os órgãos de controle, no que diz respeito à repressão, o Ministério Público, aqui eu faço esse destaque, conseguiu avançar bastante a partir da sua independência. Mas fazemos muito pouco de preventivo. E eu acho que esse é um debate que precisa ser incorporado na atuação dos movimentos sociais, das redes de controle e também dos órgãos públicos. Por exemplo, transparência. O Brasil comemora daqui a pouquinho 5 anos da lei. A lei é considerada uma das melhores leis de transparência do mundo, mas se formos ver o resultado da análise da transparência nos municípios brasileiros, com uma das melhores leis do mundo, a média geral foi 3,9, quando esse levantamento ele foi realizado nos 5.570 municípios, e aumentou um pouquinho aí para 5,2, durante a insistência dos órgãos para que a divulgação viesse a ser feita e a partir do ajuizamento de ações civis públicas por todo o país, responsabilizando os maus gestores. Estamos muito longe ainda, sem dúvida, de um quadro ideal, mas como disse o Otávio ainda há pouquinho, o quadro que era vermelho, amarelo e laranja, ele está ficando verde. Esse é um dado importante que também foi coletado no mapa da Transparência Brasil, realizada pela CGU. Sem dúvida nenhuma, temos avanços a celebrar. A participação da sociedade civil nesse processo, no diálogo com as redes de controle, para mim é fundamental. Sem a sociedade civil organizada, nós não conseguimos avançar de maneira significativa. Eu não vou citar as redes de controle social, certamente os senhores que acompanham e exercem essa atividade sabem muito bem. Eu quero fechar aqui a minha apresentação, dentro do tempo, falando finalmente sobre 2 questões bastante importantes. Nós temos na ENCLA esse ano, e eu vou falar da ENCLA daqui a pouquinho também, uma ação particularmente voltada à transformação social, que é desenvolver campanhas de conscientização contra a corrupção e desenvolver projetos educacionais nas escolas a partir do ensino fundamental para trabalhar o tema da ética, da cidadania e da solidariedade com as crianças desse país. Nesse quadro que foi aqui tratado, em que até os pais estão dizendo que estão educando seus filhos para serem espertos e sonegadores, nós não esperamos ou não podemos esperar muito diferente do resultado que temos hoje, se não partirmos para realizar essa atividade preventiva de conscientização e de capacitação para que nas salas de aula, é claro que a nossa ideia é começar com o ensino fundamental, as crianças passem a receber essas informações, essa conscientização, porque o que precisamos mudar em nosso país é a cultura da tolerância com a corrupção. Os orientais, quando são pegos porque cometeram alguma coisa equivocada, se suicidam. Nós não temos essa prática por aqui, eu não estou estimulando, obviamente, mas eles conseguem resolver isso de outra forma. Se nós formos ver a Europa ou os Estados Unidos, quando alguém é flagrado num grande ato de corrupção, essa pessoa praticamente é deixada de lado da sociedade civil organizada, os amigos se afastam, ele perde os espaços de participação, e é assim que nós temos que agir em nosso país. Vou dar um exemplo muito claro do que ocorre nos Estados Unidos da América. Recentemente fui numa viagem e vi isso muito bem. Há uma plaquinha lá nas rodovias dizendo: quem estiver dirigindo contra a velocidade, contra as regras, população anuncie. E eu fui buscar, quando fui aos Estados Unidos, saber se esse número funciona. Ele funciona o tempo todo. A sociedade fiscalizando a prática dos outros, denunciando e não admitindo em hipótese alguma, dizendo: ei, eu tenho algo a ver com isso. Não é?
E o que é que ocorre aqui em nosso país muitas vezes nas rodovias? Quando a fiscalização é notada, o carro que vem no sentido contrário alerta as pessoas que estão vindo, obviamente, pode ser um assaltante, pode ser alguém que esteja numa velocidade excessiva e venha cometer algum crime mais na frente contra alguém. Então, mudar esse comportamento de tolerância, de aceitação, para um comportamento de indignação e de não aceitação é vital, e eu só acredito na mudança efetiva se nós começarmos a levar essa situação, esse discurso, essa ação para dentro das salas de aula. E fecho aqui a minha participação, porque vou ter um pouquinho mais de tempo de falar na ação 6 no bloco seguinte, no painel seguinte, tratando de um último ponto, que é exatamente o Fórum Nacional de Combate à Corrupção, que foi criado no Conselho Nacional do Ministério Público. Qual é a nossa ideia? Exatamente como as redes de controle funcionam nos estados, criando a parceria, o Ministério Público tem que trazer os movimentos sociais e as entidades de controle para dentro das suas ações, para discutir, para criar canais permanentes de atuação, exatamente para fortalecer principalmente essa atuação preventiva. Samuel faz um trabalho espetacular em Santa Catarina, exatamente tentando fazer essa articulação e tentando desenvolver ações preventivas para além da repressão ao crime que nós já conseguimos desenvolver. Então, nós fixamos 10 eixos. Achamos que o país só vai avançar no enfrentamento à corrupção se nós passarmos a focar a nossa atuação enquanto Ministério Público brasileiro em eixos preventivos. Eles estão todos aí listados e, obviamente, fico à disposição dos senhores, caso haja qualquer dúvida, no debate ou aqui durante o evento hoje, para tratar de cada um deles. Ponto do Fórum Nacional de Combate à Corrupção. Dia 9 de junho, nós estamos chamando todas as entidades de controle social do Brasil para dialogar conosco em Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público. Samuel vai estar lá conosco, exatamente para ouvir dos senhores o que temos feito de bom e de ruim, as críticas e os canais que podem ser desenvolvidos para que essa parceria seja cada vez mais fortalecida. Criamos um site, quem puder visitar, por favor, a nossa página na internet, onde a ideia é: essa vai ser uma página de referência no enfrentamento à corrupção em nosso país. Todas as boas práticas, todas as ferramentas, todas as pesquisas, todas as informações importantes vão estar aí. O site já está muito bem desenvolvido e eu queria que os senhores visitassem e depois nos dessem contribuições para que a página do Fórum Nacional de Combate à Corrupção do Conselho Nacional do Ministério Público possa cumprir o seu papel de ser um repositório de boas práticas, de boas iniciativas, porque isso é muito importante. A gente caminha pelo país e vê muita gente dizendo: eu quero participar desse processo de mudança do nosso país, mas não sabe como. As pessoas muitas vezes têm a indignação, mas não têm a ação concreta por falta de mecanismos, de ferramentas claras, de opções, de iniciativas que elas possam vir a desenvolver. Nós estamos jogando todas elas ali, para que o cidadão brasileiro, consciente da necessidade de mudar essa cultura, de avançar no controle da fiscalização da máquina pública, tenha, portanto, o instrumental necessário para poder participar desse processo transformador. Encerro aqui, acho que estou no tempo, com uma mensagem final. Eu sou otimista, viu, pessoal? Quero deixar esse registro muito bem claro aqui. Sou otimista, acompanho, tenho 20 anos do Ministério Público, sei de onde viemos e sei o quanto avançamos. É claro que a fundação, a formação da nossa máquina pública traz vícios aí que precisam ser enfrentados. É claro que precisamos mudar a atuação das Cortes de Contas, como bem destacado pelo Júlio, para admitir técnicos que julguem políticos e não políticos que julguem políticos. É claro que precisamos enxugar a quantidade de cargos em comissão em nosso país, um absurdo, só 25 mil na máquina federal, para que a administração pública seja preenchida por pessoas que ingressaram pelo concurso e estejam, portanto, ali para servir as pessoas e não os partidos políticos que os indicaram. É claro que nós temos que reverter o mau funcionamento do sistema judicial, que também é um fator que estimula a impunidade em nosso país. Todos esses desafios, e eu incluo mais uma reforma política essencial e necessária, porque me parece hoje em dia, a minha franqueza, que não há mais esquerda e não há direita, há um sistema que propicia que todos que lá cheguem possam desvirtuar o exercício do poder em nome dos seus interesses privados particulares. E eles só vão mudar se sentirem a pressão e a necessidade de mudança da sociedade civil organizada. Me parece que essa também é uma pauta fundamental
para tratarmos nesse momento. Reforma política não apenas para mudar o sistema eleitoral, reforma política para aumentar a transparência e para reduzir todas essas situações que foram aqui citadas. Um obrigado muito grande pelo convite e fico à disposição de vocês durante o dia todo para a gente debater essa matéria. Podemos observar nas 3 panelistas que eles destacaram a importância do Observatório Social neste processo. O doutor Samuel destacou a importância dos observatórios denunciarem, mas, por outro lado, ele demonstrou também a importância do trabalho de vocês quando adotou ou tomou como base uma metodologia desenvolvida dentro dos observatórios. O doutor Otávio trouxe para nós a questão da gente reconhecer o ecossistema, entender nosso papel no sistema e qual é o nosso público-alvo. Demonstrou a parceria e o uso de tecnologias e ferramentas como boas práticas. Por fim, temos o doutor Fábio da Nóbrega, que mostrou a formação de redes, a importância da formação de redes, disse que ele acredita que temos saída, falou da importância da educação das crianças, desde do ensino infantil, médio, fundamental, ensino superior. E como um mais recente membro, parceiro do Observatório Social, estando com vocês esses 3 dias, percebi quietinho ali, sentado, que são muitas as iniciativas, as formações de rede são fundamentais, todos os atores nesse ecossistema desenvolvem ações, têm bons interesses. Eu acho que o desafio para o Pacto Brasil, pelo que eu observei, é desenvolver um sistema de governança que possamos coordenar todas as ações para que, como disse o doutor Fábio, que o resultado possa ser, pelo menos, de tão grande impacto quanto são as ações de todos esses parceiros. Porque as ações são muitas, mas, como ele mesmo disse, os resultados ainda são pequenos. Então, o desafio, acho que para o próximo pacto, ainda nesse pacto, é construir um modelo de governança para que essas ações, em conjunto, não cada membro, cada parceiro desenvolvendo o seu portal, a sua ação, o seu projeto de formação, mas que, para isso, todos possam canalizar num objetivo comum e se complementarem, né? Eu acho que é essa a mensagem desse painel. Muito obrigado a todos, está encerrado.